Olá pessoal, nós vamos aqui para mais uma aula, aqui um resumão sobre a nossa aula sobre conjuntos numéricos, né? Então, nós vamos aqui traçar algumas pinceladas sobre os conjuntos numéricos, onde foi trabalhado na sala de aula. Deixa eu só diminuir um pouco aqui minha imagem aqui. Ok. Então vamos aqui, conjuntos numéricos, né? Como o próprio nome indica, né, conjuntos numéricos, nós trabalhamos na sala de aula, são números, né? Os conjuntos numéricos são conjuntos cujos elementos são números. Essencialmente trabalha com números. E aí nós observamos aí nessa gravura aí que você observa claramente, deixa eu só dar um destaque aqui, você observa claramente aqui, ó, o conjunto aqui dos números naturais, o n, está contido no conjunto dos números inteiros. Os números inteiros estão contidos dentro nos racionais. Nós temos aqui os irracionais e nós temos aqui os reais, certo? Então nós vamos falar sobre cada conjunto desse aqui. Mas a priori afirmamos que conjuntos numéricos são conjuntos cujos elementos são números, essencialmente números, ok? Então, essa é uma definição bastante significativa. Vejamos aqui. Então, o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, que a gente já vem estudando aí desde o sexto ano, né? E aí, dentro do conjunto dos números naturais, nós observamos, certo? São utilizados no processo de contagem, né? No processo de contagem, você percebe claramente a importância do conjunto dos números naturais. Então, utiliza-se os números naturais para fazer operações de contagem. E aqui nós temos certo símbolo, né, do conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Então, nós temos aqui de 0 a infinitos números, né? E podemos representar o conjunto dos números naturais na reta numérica, né? Como está aqui bem esboçado, você percebe aqui, ó, a origem, 0 aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitos números, certo? Ok? Então, bem simples. Fazemos várias operações de adição, subtração, subtração não, adição e a operação de multiplicação. Mas até então, por exemplo, quando se trata dos números naturais, não se tem ainda os números negativos. Os números negativos vão surgir mais adiante, ok? Então, os números naturais, algumas observações importantes. Todo número natural, certo? Todo número natural, certo? Como nós observamos aqui claramente, certo? Tem um sucessor, certo? Por exemplo, o sucessor de 1, 2, 3 e assim por diante. Então, cada número natural tem um sucessor, certo? No caso aqui, nós temos sucessor de um número natural, n, né, mais 1. No caso aqui, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3 e assim por diante. O zero é o único natural que não tem sucessor, certo? Outra característica importante dos números naturais, certo, é essa questão do asterisco. Quando aparecer no conjunto dos números naturais, nessa expressão assim, dessa forma aqui, ó, certo, está indicando que o zero foi excluído, ou seja, o zero foi ausentado, ok? Então, são algumas características do conjunto dos números naturais. Observação importante aqui, né? O conjunto dos números naturais pares é um subconjunto, hein? Certo? O subconjunto aqui, ó, dos números pares, certo? O conjunto dos números pares é um subconjunto dos naturais, certo? O caso aqui seria 2, 4, 6, 8 e assim por diante, os pares, ok? Destacando aqui embaixo, como nós já destacamos, ok? Então é isso. Sobre o conjunto dos naturais, esse subconjunto, nós citamos aí outros exemplos. Por exemplo, conjunto dos números naturais como subconjuntos, conjunto dos números ímpares,
certo? Nós temos aqui ó, 1, 3, 5, 7, 9, certo? E aqui, ó, conjunto dos naturais, o asterisco aqui, ó, está excluindo o zero, ok? Então é isso. Então agora vamos para o outro conjunto, o conjunto dos números inteiros. Então, dentro do conjunto dos naturais, você vê várias operações envolvendo, certo, apenas a adição. Há uma coisa interessante aqui que precisamos fazer destaque. Antes de estudarmos o conjunto dos números inteiros, é interessante, certo, estudarmos os números naturais, que é os números naturais. E para estudar o conjunto, os números negativos, aliás, certo, vem-nos à mente algumas situações. A primeira situação eu coloco aqui, ó, certo? Temos a ideia de um número negativo, certo? Qual seria a situação aqui? Ó? Essa situação do termômetro, certo? Esse termômetro aqui, como você observa claramente, certo? Só colocando esse termômetro aqui, onde você está apontando. Quem nunca usou o termômetro quando tem uma febre, a mãe vai lá, coloca e vê se está, sei lá, 38 graus, 39 graus, é febre alta, né? Ou a febre está normal, né? 27, etc. Então, usa o termômetro. Então, o termômetro nos dá uma ideia, certo? Como você observa aqui claramente, certo? A questão do termômetro, que é esse instrumentozinho aqui, para registrar a temperatura acima de 0 grau, temperatura positiva. No caso aqui, você observa aqui, ó, tá 60 graus, né? Fahrenheit, né? Aqui, ó, certo? E, ou seja, a temperatura vai se elevando, temperatura positiva, ou seja, o sinal positivo, esse símbolo assim como uma cruzinha assim, ó, o sinal positivo, né? E abaixo de zero, temperatura negativa, aí vai ser o que? Um traçozinho, assim, negativa, vai ser aqui abaixo, aqui para baixo. Então, temperatura acima, sinal positivo, temperatura abaixo, sinal negativo. Então, para nós termos uma ideia da inserção da ideia do número negativo, questão da temperatura, alto ou baixo. Outra situação para nós termos em mente sobre a questão dos números negativos é a questão da situação de considerarmos a altitude, certo? A nível do mar, acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar. Por exemplo, o pico do Everest, né? O pico do Everest é considerado, certo? Que o pico do Everest é considerado como uma altitude bastante elevada. Aqui, ó, 8.000, né? 8.844 metros acima do nível do mar. Então, é esse pico aqui, ó. Exatamente, isso aqui é muito elevado. Pouquíssimas pessoas conseguem chegar aqui, certo? Porque falta o oxigênio, temperatura muito elevada. Então, nos dá uma ideia, se a altitude for muito elevada, nós temos aqui, no sentido vertical, mais, né, um sinal positivo. Se for acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar, vai nos dar uma ideia, certo, de algo positivo ou de algo negativo, certo? Então, aqui eu coloquei algumas cidades, por exemplo, algumas cidades que estão abaixo do nível do mar. No caso aqui, essa cidade aqui de alguns Países Baixos, né, Haia, né, na Holanda, você observa aqui que a água quase realmente a nível do mar, rente ao nível do mar. Então, tem exatamente temperaturas, altitude bastante baixa. Então, é uma situação que se emprega a questão do sinal negativo ou a alta altitude, né, o Pico Everest, com 8.844 metros acima do nível do mar, certo? Como uma altitude positiva. Então, essa segunda situação nos dá uma ideia de número positivo ou negativo. Outra situação são as operações bancárias, saldo positivo, saldo negativo, ok? Então, para compreendermos os números inteiros, é necessário termos essa percepção do número negativo, fazendo referência a essas situações, né, de alta temperatura,
sinal positivo, baixa temperatura de 0 grau, certo? Abaixo, por exemplo, 5 graus abaixo de 0, 10 graus é muito gelo, então temperatura negativa. E acima de 0 grau, temperatura positiva. Então nos dá uma ideia de um número, dessa situação de um número negativo, ok? E também a questão das altitudes. Acima do nível do mar, muito elevada. Abaixo do nível do mar, certo? Ou seja, sinais negativos. E as contas bancárias também seguem a mesma lógica, né? Saldo positivo, saldo negativo, nos dá uma ideia da inserção desse número negativo nos números inteiros, ok? Então, o conjunto dos números inteiros, certo, perpassa por essas questões, certo? Conjunto dos números inteiros, certo? É indicado pela letra Z, certo? Conjunto dos números inteiros positivos e conjunto dos números inteiros negativos. Então, nós temos aqui menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E à direita de 0 nós temos os números positivos e à esquerda os negativos. Então, o conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z. E aí, na reta numérica, como você observa aqui, certo? Nós temos aí claramente os números negativos à esquerda de 0, nesse ponto aqui, como eu estou destacando, certo? Só para fazer esse destaque, ó. À esquerda de 0, nós temos aí os negativos, e à direita de 0, nós temos claramente os números positivos, na reta numérica dos números inteiros, ok? Interessante termos isso aí bem claro em mente. Conjunto dos números inteiros, né? Então, uma nota importante aqui, nós temos os naturais está contido nos números inteiros, e os inteiros está contido, certo, nos naturais, ok? Então, essa reta numérica dos números negativos, já falei, os negativos à esquerda de 0 e os positivos à direita de 0. Então, nós observamos aqui, menos 5 pertence, né, pertence ao conjunto dos números inteiros. O 15 também pertence ao conjunto dos números inteiros. O 10, por sua vez, também pertence ao conjunto dos números inteiros. Ok? Subconjuntos. No conjunto dos números inteiros, existem alguns subconjuntos que são subpartes, certo? Deste grandioso conjunto. Então, nós temos aqui o conjunto dos números inteiros não nulos, certo? Então, está aqui, ó, asterisco, indica que houve ausência do zero, conjunto dos números inteiros não nulos. Outro subconjunto, conjunto dos números inteiros não negativos, ó, conjunto dos números inteiros não negativos, só temos positivos. Conjunto dos números inteiros não positivos, só tem os negativos. Conjunto dos números inteiros positivos, ó, só tem os positivos, excluído zero. Conjunto dos números inteiros negativos, certo? Ó, só tem os negativos, excluído zero. Então, esses aqui são subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Então, precisamos entender cada particularidade dessa. À medida que a gente vai exercitando, a gente vai percebendo o que é um conjunto dos números inteiros não negativo, não positivo, conjunto dos inteiros positivo, conjunto dos inteiros negativos. Dentro do... Então, essas características são subconjuntos, características de subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Tá certo? Então, o conjunto dos números inteiros... Bom, saindo do conjunto dos números inteiros, vamos adentrar agora no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é formado por todos os conjuntos, certo? Que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros, e denominadores diferentes de zero. Isso é muito importante. Veja os exemplos. Esse exemplo aqui, ó. Esse aqui é um número racional. Então, todo número racional ele é representado, certo, de forma fracionária. Então, nós temos aqui o numerador e nós temos aqui o denominador, ok? Nós temos aqui o numerador e denominador. Então, isso aqui é uma fração. Por exemplo, o 2 é um número inteiro. O número inteiro ele é um número racional, porque eu posso representar esse 2 na forma de número racional. Por exemplo, 2 dividido por 1, certo? Ou 2 dividido por 2. 2 dividido por 1 vai dar 2, né? Ou eu posso representar também 2 por 2. Posso ou não posso? Posso, vai dar 1. Entendeu?
Então, na verdade, o conjunto dos números inteiros são racionais, certo? O conjunto de números inteiros é um número racional, que eu posso representar. Posso representar também na forma de dízima periódica finita e dízima periódica infinita, tá certo? Deixa eu só apagar isso aqui. Ok? Vamos adiante aqui. Então, veja, está aqui os exemplos, né? Que eu destaquei, esses dois exemplos aqui. Deixa eu só circular aqui, ó. Está aqui, ó. Representação decimal finita. Nós temos aqui esses dois casos, bastante claro. E representação decimal infinita. Tá vendo? Esses dois eu consigo, olha, representação, são casos de conjuntos de números racionais, certo? Bem claro. Representação decimal finita, tá vendo aqui, ó? Esse caso aqui, esses dois casos. E aqui representação decimal infinita, tá vendo? Ó? Esses dois aqui, ó, infinita. Deixa eu só dar um destaque aqui, ó, só no traço embaixo. Ó, aqui é finito, e aqui a representação decimal finita, representação decimal finita, representação decimal infinita e representação decimal infinita. Ou seja, o conjunto, a dízima periódica finita e a dízima periódica infinita são casos de conjuntos dos números racionais. São dois tipos de particularidade dentro do conjunto dos números racionais. Então, eu posso representar, por exemplo, o conjunto dos números racionais com uma representação decimal finita ou com uma representação decimal infinita. São os dois casos que você observa aí. Vamos adiante. Então, o conjunto dos números racionais podem ser, certo? Podem ser, deixa eu pegar outro, podem ser representadas dessa forma aqui, ó, certo? Então, o conjunto dos números racionais, certo? Nós temos aqui representado, ó, pela letra Q, certo? Pela letra Q, como você observa aqui. Deixa eu só pegar esse aqui. Representado pela letra Q. E tem essa generalização aqui, ó, certo? Que A sobre B, A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros asterisco, ou seja, o zero foi excluído. Porque, na verdade, você não pode dividir o número por exemplo, no denominador não pode ser zero, porque senão você vai anular, certo? Ok? Você não pode, por exemplo, numa razão, o denominador não pode, tem que ser diferente de zero, não pode ser zero, ok? Porque senão você vai anular a razão. Ok? Então, conjunto dos números racionais. É isso. Dentro do conjunto dos números racionais, né, nós temos aqui os naturais, está contido dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais. Ok? Então, a representação aí. Conjunto dos números racionais também ele pode ser representado, como eu já falei, por dízima periódica finita ou infinita. Aqui eu vou só passar rápido, porque nós vamos tratar em uma aula específica sobre as dízimas periódicas, tá certo? Mas existem dízimas periódicas simples, certo? Dízimas periódicas simples, como eu vou circular aqui, ó. Isso aqui é uma dízima periódica simples. O período aparece, está aqui um exemplo de uma dízima periódica simples, está aqui, ó. Esse aqui é uma dízima periódica simples, certo? Depois nós vamos explicar bem direitinho o que é uma dízima periódica, certo? E fazer alguns cálculos envolvendo as dízimas periódicas simples. Mas eu estou destacando aqui que uma dízima periódica simples, certo? Ela é um tipo de número racional. As dízimas periódicas finitas e infinitas, no caso a dízima periódica simples é uma dízima periódica infinita, simples, é um caso de número racional, ok? Mas isso aí em outra aula a gente vai falar especificamente, estudar de forma específica esses cálculos envolvendo dízima periódica simples e composto, muito importante, ok? E aqui são exemplos que eu coloquei, que nós vamos ver posteriormente, ok? Então nós já vimos aí, só recapitulando, conjunto dos números naturais, certo? De 0 a infinitos números, conjunto dos números inteiros, são os positivos e os negativos e os seus subconjuntos, conjunto dos números racionais, que podem ser representados por
por números fracionários, por dízimos periódicas finitas e infinitas, certo? E assim por diante. Um número inteiro, ele pode ser representado de forma fracionária, então um número inteiro é um número racional, certo? Conjunto dos números racionais, aqui citando mais uma vez as dízimos periódicas, certo? Aqui uma lista de exercícios que nós vamos ver depois. E depois do conjunto dos números racionais, nós temos o conjunto dos números irracionais. Olha, conjunto dos números racionais são aqueles que são representados na forma de fração. E aqui o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, certo? São aqueles que não podem, certo? Não podem, certo? Deixa eu apagar aqui, que está meio torto. Não podem ser representados na forma de fração. Os números irracionais, certo? Não podem ser descritos ou escritos na forma de fração. Isso é muito importante. Por exemplo, uma dízima aqui, ó. Nós temos aqui, ó, depois da vírgula, esse número aqui, ó, 0,3, depois 23, aí 22, aí quebra a sequência aqui, tá vendo? Então, isso aqui é uma dízima periódica, certo? Então, eu não tenho como representar esse número aqui no formato de uma fração. Então, isso caracteriza, certo? É um número irracional. Os números racionais são números irracionais que não podem ser descritos na forma de fração. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 dá 1,41, 42, 123 e por aí vai, certo? Então, a raiz de 2 é um tipo de um número, de um radical irracional, certo? Raiz de 3 também, a raiz de 5, π, certo? Π é uma letra grega que vale 3,14, certo? Aqui, arredondando, ok? Então, são exemplos de números irracionais. Repetindo mais uma vez, os números irracionais são números que você não pode descrevê-lo na forma de fração, ao contrário dos números racionais. Compreendeu aí a diferença? Vamos adiante. E aqui, outros cálculos nós vamos ver posteriormente. Algumas operações que podem ser feitas com os números irracionais, né? Quando nós chegarmos lá, certo, no 9º ano, nós vamos tratar de forma mais específica sobre a questão da soma e dos termos semelhantes dos radicais e a racionalização de denominadores. Não se preocupe com vocês agora, fica isso mais adiante. Então, outros exemplos dos conjuntos de números irracionais, certo? Ponto. Agora chegamos ao 5º conjunto. Nós vimos aí o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e agora o conjunto dos números reais, certo? Então, sem dúvida, o conjunto dos números reais é a reunião ou união do conjunto dos números racionais, certo? E irracionais. É exatamente isso aqui. Deixa eu só pegar aqui esse quadradinho para ficar mais... Pronto, é isso aqui, ó. Ok? Então, o conjunto dos números reais vai envolver aí toda a mundiça, como diz aí, certo, o ditado. Ou seja, eu vou pegar o conjunto dos números racionais, certo, e o conjunto dos números irracionais. Então, a união do conjunto do conjunto racional com irracionais, eu tenho os reais. Então, formando aí os 5 conjuntos. E existe também um 6º conjunto, certo? Conjunto dos números complexos. Só que nós vamos ver isso no ensino médio, certo? Mais adiante, ok? Em outras aulas, nós podemos dar destaque à questão desse 6º conjunto, do conjunto dos números complexos. E há quem diga também que existe um 7º conjunto, mas isso aí já é para outra história, ok? Ficamos só com esses 6 conjuntos. Então, a priori, nós temos aí o diagrama aí, ó, conjunto dos números racionais unido com o conjunto dos números irracionais. Aí forma o quê? O conjunto dos números reais. Então, em síntese, nós podemos dizer, ó, os naturais está contido nos inteiros, os inteiros está contido nos racionais, os racionais está contido nos reais e os irracionais está contido nos reais. Ou seja, só recapitulando mais uma vez,
conjunto dos números reais é a união dos racionais com os irracionais, tá certo? Ok? Então, pessoal, são essas características, né, que nós precisamos entender dos conjuntos numéricos. O que são conjuntos numéricos? São conjuntos cujos elementos são números. E aí, alguns subconjuntos do conjunto dos números racionais, que nós vamos ver com a aplicação dos exercícios, ok? Então, são algumas particularidades que nós podemos destacar. Olha só, 5 ele pertence aos reais, menos 17 também pertence aos reais. Por exemplo, 5 sexto pertence aos reais, certo? Então, quem é natural, quem é inteiro, quem é racionais e irracionais, faz parte dos reais, ok? Por exemplo, menos raiz de 3 pertence, o menos aqui está fora, cuidado, certo? Pertence aos reais. O zero pertence aos reais. O 45, embora não tenha uma raiz quadrada exata, mas pertence aos reais também, ok? Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui, para esse detalhe aqui, certo? Muito importante, que às vezes alguns professores passam batido. Atenção, cuidado, né? Não existe nos reais raiz quadrada dos números negativos. E vou provar aqui, não existe. Por exemplo, você está vendo aqui, esse número aqui, a raiz quadrada de menos 9. Não existe nos reais. Por que não existe nos reais? Porque, na verdade, não tem como eu multiplicar dois números, certo? Dois números negativos, e o resultado desse produto, desses dois números negativos, dá um número, vamos dizer assim, negativo. Não tem como. Por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, a raiz quadrada menos 3, por exemplo, a raiz quadrada de 9, certo? Normal, é 3, mas a raiz quadrada menos 9, eu não posso dizer que é menos 3. E eu vou provar aqui, observe. Vamos supor que eu tenho aqui, menos 3, certo? Vezes menos 3, ok? Então aqui, 3 vezes 3, você já sabe que é 9, né? Assim, o jogo de sinal, é menos com menos, vai dar mais. Então, teria que dar menos, né? Assim, para ser a raiz quadrada de menos 9, teria que dar menos 9, menos 3, não é verdade? Então, é isso que eu estou dizendo. Não existe raiz quadrada em reais. Então, aqui, o sinalzinho não existe em reais raiz quadrada de números negativos. Por quê? Porque você não pode pegar dois números negativos e multiplicar entre si, e o resultado dá um número negativo, que vai dar um número positivo, como eu provei aqui. Ok? Então, tome cuidado com isso, porque isso é muito importante. Ok? Então, era isso. Até a nossa próxima aula. Foi um pouco extensa, certo? Mas revise, reveja cada vez mais essa videoaula aqui que eu estou passando para vocês, muito importante, sobre os conjuntos numéricos, ok? Então, até a próxima.